Bora afiar para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira com o Becker. O Vessone tá de férias, mas se liga só, tá um corte bacana. Tem a Lili Nascimento trazendo mais informações do Corinthians e sobre o clássico de amanhã contra o Santos. E que história é essa do Coringão consultar o Fenerbahçe pelo Anderson Talisca? E tem um lateral esquerdo cuiabano, ex-Botafogo, que tá no Nottingham Forest da Inglaterra, sondado no Corinthians. Tudo agora nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nada do Timão. Nenhuma informação, trouxe mais relações, bora pro vídeo. Tem um que é favorável à vinda do Alisson, que nossa, pode ser uma boa para o Corinthians, e pelo que eu acompanhei no nosso tempo real lá no nosso chat, não apareceu um. Aí eu não sei se é única e exclusivamente... É uma loucura, hein, meu irmão? Tá todo mundo meio pirado. O Alisson vai fazer falta pro São Paulo e vai ser útil pro Corinthians. O que tá acontecendo? Mas que falta pro São Paulo se ele não tá jogando? Mano, como assim, Becker? Ele não tá jogando agora, nós estamos na 4ª rodada. É que só para organizar as coisas. Eu não sei se o desagrado do torcedor corintiano é com base nos nomes citados que o São Paulo gostaria. Se for pelo Héctor, Alex Santana, ou outros, o lateral Hugo, sei lá, o torcedor corintiano não vai se importar, tá? Vem o Alisson então. Mas se for por algum jogador ou titular ou quase titular, aí é isso que tá pegando. Não é só pelo Alisson em si. E também, vai vir o Alisson, vai frear o desenvolvimento do André, que é um jogador de 18, 19 anos, que apareceu no final do ano passado, ou o Matheus Pereira, que voltou agora. Talvez ele ajude. Porque é o Alisson que vai sustentar o desenvolvimento dele, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vejo isso. Eu não vejo o Alisson chegando para jogar. A minha impressão, cara... Mesmo sendo com o Dorival. Com o Dorival, sim, mas por formação de meio campo, ele jogaria onde? Ranieri, primeiro volante, ele lado esquerdo, ele no meio joga campo. Em qualquer função no meio de campo. Ele joga de primeiro, joga do lado esquerdo, joga do lado direito. Com o Dorival jogou nas 3. E acho que tem um desgaste evidente do Dorival com o Martins e do torcedor do Corinthians com o Carrijo. Então não é só o Maicon. O Corinthians tem. O Martins está voltando agora, a multa, não sei quanto, você não sabe se vai ficar, se vai querer, se vai para Venezuela, se vai conversar com o Trump, com o Maduro, a gente não sabe. Soltou comunicado oficial hoje. Exatamente. O Carrijo, evidentemente, parece num ritmo muito inferior desde a lesão, não consegue completar um jogo, e saiu o Maicon. Então, eu acho que para o Corinthians é bom negócio. Só que o Corinthians tem que pagar. Simplesmente ele tem que pagar. E eu acho que isso pega também para o torcedor do Corinthians. A gente não vai investir um dinheiro que para mim é simbólico. Um jogador de 30 e poucos anos, também o torcedor do Corinthians, além da troca, acho que ele não gostaria. Vamos ouvir aqui o Martínez, porque ele falou, finalmente apareceu. Vamos ouvi-lo. Ouvi-lo não, vamos ler o pronunciamento que ele mandou. Vai entrar já. Agora, a gente vai colocar na tela, tá de volta, Marcelo, mas o homem voltou. Esse está na categoria dos não titulares, mas quase? Sim. O Martínez foi titular na reta final da Copa do Brasil. Mas o corintiano prefere o Martínez ao Alisson? Muito. Tem agora, pegando alguma coisa em relação a essas férias do Martínez, que no gramado, no Maracanã, pós-título, ele olha para a câmera e fala, eu preciso de 30 dias de férias. Ele fala, e não dá para falar que ele não avisou. Mas sim, o torcedor corintiano, pelo que jogou o Martínez. Mesmo o Carrijo, que foi uma vergonha o jogo dele contra o São Paulo, contra o Bragantino também, na reta final da Copa do Brasil, o Carrijo, na semifinal contra o Cruzeiro no Mineirão, o Carrijo jogou um absurdo. Jogou, não, eles são os jogadores, os dois ótimos. Mas o Martínez fez uma... de qualquer forma, isso não está nem na jogada. Não, eles não foram oferecidos. Não, o Martínez... O Martínez também possivelmente. Não sei, ainda não também não sabe. foi? Não foi oferecido. O Dorival falou do... é verdade. O Química Arena, que ele não ofereceu a ninguém. Vai lá. Escreva essa nota para me posicionar a respeito das diversas matérias que estão sendo veiculadas no Brasil a meu respeito. Inicio explicando. Sou venezuelano e recentemente meu país passou por um processo de ruptura inesperada no governo. Isso, é claro, dificulta o acesso a serviços básicos prestados pelos órgãos da Venezuela, o que vem atrasando a possibilidade de renovação do meu passaporte. Além de ser um documento de viagem, meu passaporte é o que me dá direito a atuar no Brasil, com meu visto de trabalho e viajar internacionalmente para defender a camisa do Corinthians. Sou um empregado do Corinthians, clube que defendo com toda a minha raça e amor. Time pelo qual eu subo aos gramados mesmo quando as dores me afastariam dele. Estaria muito mais feliz se tivesse iniciado a temporada junto com meus companheiros, treinado
treinando, defendendo essas cores e ajudando o Timão a conquistar vitórias e títulos. Mas por motivos já explicados, hoje eu não consigo fazer isso. Deixo claro que a comissão técnica e diretoria do Corinthians tem total ciência de todos os passos que estou tomando, por meio de contatos frequentes e sempre respondidos por mim. Espero que essa situação seja regularizada logo. Sinto falta do bando de loucos gritando na Neoquímica Arena lotada. Em breve estarei de volta a fazer o que mais amo por esse gigante clube. Nos vemos logo, assina Martínez. Tá aí. O grande ponto dessa nota do Martínez é o penúltimo parágrafo. Aí ele jogou pro Corinthians. Porque no off que ele não respondeu a mensagem do Dorival. O Dorival tratou como incógnita. No off já se trabalha alguma possibilidade de punição por Martínez. E aí ele falou, não, eu tenho respondido frequentemente a comissão técnica. O que essa história não teria nem nascido, sabe como? No início dela, o Corinthians, estamos acompanhando, o nosso atleta José Martínez está com problemas para emissão de passaporte, o clube está dando todo o suporte, ele segue trabalhando lá com profissionais locais, assim que ele tiver condições de retornar, pronto. Só que o Corinthians, o Martínez se comunica com imprensa e principalmente torcedor, e o Corinthians até agora não. Não, incrível. O Corinthians até agora não, então o que está pegando, e o Martínez aí botou na do Corinthians. Eu estou avisando eles, eu estou respondendo mensagens, eu estou aqui esperando a emissão de um documento, que não se sabe porque ele deixou para... Não precisa esperar vencer o passaporte para buscar a renovação dele, né? E aí ele botou, agora o Corinthians tem que se pronunciar. Realmente, o Martínez a gente está acompanhando, o Martínez tem passado para... Só que não, a conversa com a câmera desligada sem o microfone é outra. E até mesmo com câmera e microfone, o Dorival falou... irritado. Martínez é uma incógnita. E aí no domingo de novo. E aí ele já fala do Martínez elogiando o Alisson. Então, o Martínez botou... e aí, agora quem tá falando a verdade? E o Martínez é meio que reincidente nisso, né? Exato. Já teve problema de documentação com o filho, que também ele não respondia a mensagem. Faltou 6 treinos. E aí meio que se arrumaram porque tinha uma reta final de Copa do Brasil e temporada. Ele também não respondia, não sei se não pega celular lá no resort, no parque aquático, sei lá o que acontece. Só que esse é o pacote Martínez é esse, cara. Só que ao mesmo tempo... É num clube que sem comando, né, Beca? Porque não dá pra você pegar isso e transportar para outro clube se o jogador tiver comando, se ele for bem comandado. Né? Porque a gente sabe que no Corinthians, que, como bem disse o Beckler, o Fabinho Soldado e os jogadores, né, apertaram ali, que ninguém entre, vamos, e foi assim. Inclusive, agora, institucionalmente... Inclusive nesse tipo de caso. Exato. Essa vai ser uma punição da diretoria? Não, o grupo disso daqui que a gente resolve. Isso. Pronto, tá? Pro bem e pro mal. E essa informação aqui, fiel, Anderson Talisca. Nos últimos dias, Corinthians e Grêmio realizaram sondagem por o Anderson Talisca, porém, o Fenerbahçe pede um valor alto para liberar o atacante agora, e a diretoria não planeja investir na compra de jogadores. Além disso, a pedida salarial de Anderson Talisca é considerada fora da realidade do Corinthians. Com isso, é muito improvável que Talisca retorne ao futebol brasileiro nesse momento. Mas é isso, né, galera? Toda janela de transferência, o Talisca é ligado ao Corinthians, toda. Não tem uma que ele fica de fora. E se liga nessa também que tá surgindo agora. O cuiabano do Nottingham Forest é um dos laterais esquerdos na mira do Corinthians. No entanto, a contratação é considerada difícil pela concorrência, pelo fato do clube inglês priorizar uma venda e não um empréstimo. Mas eu acabei de ver também que o Nottingham Forest está disposto a fazer o empréstimo do jogador. Então eu tentaria, cara, um ótimo lateral esquerdo. Comenta aí o que você acha dessas informações e bora pro próximo corte. Lili, em relação ao Memphis, eu lembro que na última entrevista, né, depois ali no jogo contra o São Paulo na Neoquímica, o Dorival falou, esquece do Memphis no jogo contra o Santos. Mas existe alguma previsão, assim, nessa temporada para quando ele inicia a temporada para valer jogando? Olha, Bruno, como o Dorival falou, ele não deve retornar, obviamente, para esse clássico, né? Até por todo o peso que tem o clássico. Para se ter uma ideia, desde reapresentação aqui no CT Joaquim Grava, ele não tinha treinado ainda em campo. Ele estava fazendo um trabalho no departamento médico por conta de um edema ósseo no joelho esquerdo. Aí ele voltou ontem, então só ontem ele fez o primeiro treino, hoje o segundo treino, então deve ficar de fora, sim, do clássico. A previsão
é ter o Memphis em plenas condições na final, lá na Supercopa, no dia 1º de fevereiro. Então, tanto ele quanto o Garro, o departamento médico fazendo todo um trabalho para que eles estejam disponíveis para a Supercopa. Antes disso, seria muito difícil falar sobre uma previsão de retorno tão precoce, ainda mais na coletiva. O Dorival deixou claro que não contaria com ele tão cedo, né? Mas aí tem que comemorar essas pequenas vitórias para ele pelo menos ter voltado a campo, já estar treinando com toda a equipe. Além dele, como eu falei, o Garro não estará disponível, o Martínez não tem previsão de retorno ao Brasil. Em uma nota oficial hoje nas redes sociais dele, ele mesmo falou que ainda não sabe quando retorna, está lá resolvendo essas questões burocráticas, precisa resolver essa questão do passaporte para conseguir viajar com o Corinthians, né? Disputar competições internacionais, e ele disse que a todo momento comissão técnica e diretoria são avisados das atualizações. Mas o Dorival disse na coletiva que ele não responde às mensagens do Dorival. Mas hoje veio a resposta do Martínez. Além disso, tem a situação do Kaká. O Kaká, que sofreu uma lesão no abdômen e ficou de fora também do clássico contra o São Paulo, ele não estará à disposição. Fora isso, o Dorival Júnior tem todo o elenco, tá? O Gabriel Paulista, o Matheus Pereira, a gente está no aguardo para ver quando o Caio César será anunciado oficialmente, o Pedro Milans também, essa semana aí para eles passarem por exames médicos, e em breve devem ser anunciados, e também a expectativa para o lado do torcedor corintiano para saber se de fato o Alisson vem ou não para cá. As negociações estão em andamento, tentando aqui ajustes de um lado, do outro. Dorival quer muito a chegada do Alisson. O São Paulo, é claro, não quer facilitar tanto para o Corinthians, então o torcedor fica no aguardo para saber quando isso irá acontecer. A única certeza que o torcedor corintiano tem hoje, agora, nesse exato momento, é que o elenco treinou. Às 3h30 da tarde eles vão para Santos e amanhã tem mais um clássico. Olha essa sequência, hein? Red Bull Bragantino pegou o São Paulo e agora tem o clássico contra o Santos. É um começo de ano pegado pro Timão, Bruno. E ainda com esses desfalques, essas questões aí de jogadores que não voltam, agora é isso, né? Mandou mensagem, mandei, mas não visualizou. Dorival... Sinal, às vezes o celular fica sem sinal. Você tava em Natal e vivia mandando mensagem pra gente aqui, todo Vocês dia. Visualizavam, respondiam. Os vídeos, esquibunda, Bom, tudo. Nota Já li. do Gaviões da Fiel. Sabe aquela notícia lá, você já passou pra eles? Parece que o Martínez se explicou. Então, passei isso aí. Então já tá lá. Tem uma nota. Mas vamos ver primeiro aí. Vou até abrir O que o Gaviões da Fiel colocou. Nota fora Andrés Duílio e Augusto Melo. Gui, você que é o leitor oficial aqui, o nosso porta-voz dos documentos, das notas. Vamos lá. Vai lá. Nota oficial, fora Andrés Duílio e Augusto Melo. A diretoria do Gaviões da Fiel, alinhada às instâncias do Conselho Deliberativo e agindo com responsabilidade, aguardou a reunião realizada nesta segunda-feira, 19, para consolidar entendimentos, esclarecer dúvidas e apresentar propostas de forma ampla e embasada, com o objetivo de discutir e exigir a expulsão de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo do quadro associativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. A reunião contou com a presença de fundadores, ex-presidentes do Gaviões, conselheiros trienais e membros da diretoria executiva, reforçando o compromisso coletivo com a transparência, a legalidade e a defesa dos interesses do Corinthians. Entre os temas debatidos, destacou-se o andamento do pedido de expulsão dos ex-presidentes, fundamentado no uso indevido de recursos do clube e nos sucessivos escândalos envolvendo cartões corporativos, Taunsa e outros contratos que causaram danos graves à instituição. O Gaviões da Fiel reafirma que cobrará junto ao Conselho Deliberativo a expulsão dos 3 ex-dirigentes e o avanço das discussões sobre o aprimoramento do... Pelo amor de Deus, gente. Tá bom. Cadê o Sormani aqui, lendo em Reafirmando. Tá bom já. Que isso? Vocês queriam que eu lesse isso tudo? A nota é extensa, mas já foi passado aí pelo nosso porta-voz dos manifestos das organizadas, Gui Azevedo, né? E o Gaviões vai seguir aí firme, cobrando o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tomás Júnior, para que aconteça a expulsão desses 3 ex-presidentes do Corinthians. Isalabate. Sem comentários? Eu acho que a melhor pessoa para comentar sobre essa nota é você, né? Porque, assim, você vive muito Corinthians, a gente sabe
o que todas essas últimas gestões causaram ao Corinthians. A polícia bateu bastante lá na porta do Corinthians. Agora tá lá no São Paulo. Você tá lá. zoando deles, mas a gente sabe que o Corinthians passou e ainda passa por momentos bem complicados, né? É que agora a casa parece que tá se arrumando, com gente vindo de fora e tudo mais. Mas é perigoso, porque tem muita gente que continua lá. Então, acho que essa é a posição da torcida organizada do Corinthians, né? A gente precisa fazer uma limpa aqui para evitar com que essas pessoas voltem e aquelas velhas políticas retornem. É importante, Gui, a organizada, não só do Corinthians, como dos grandes clubes, elas têm uma importância muito nesse aspecto, né? Sim. Nesses momentos, né? Sim, com O que certeza. você acha desse posicionamento da Gaviões da Fiel? São pessoas, cara, que se posicionam de forma mais dura em alguns momentos, porque elas acompanham o dia a dia do clube, né? A gente sabe que o torcedor organizado hoje, principalmente nesses cargos de diretoria, de gestão da torcida, eles têm grande influência no clube, né? Eles conversam com conselheiros, conversam com o presidente, com o diretor. Cara, a torcida do Corinthians vem salvando o Corinthians há alguns anos. E, cara, só uma parte aqui. De tudo que aconteceu no Corinthians, se não é a torcida... Me responde, eu realmente não sei, só pra entender. É o Gaviões da Fiel? O Gaviões da Fiel. Era uma pergunta também que eu ia falar, porque sempre falei a Gaviões da Fiel. A torcida, né, na minha cabeça. A torcida Gaviões da Fiel. Ou, tipo, pra mim faria mais sentido se fosse os Gaviões da Fiel, entendeu? Aí pode ser. Mas por que é o Gaviões? Porque é no masculino. Mas aí seria os Gaviões, né? Isso. Mas aí ele tá escrito o. Não, tudo bem. Mas é o. Então tá errado isso aí, hein? Fica aí. Os Gaviões então tá errado isso aí. A torcida Gaviões. Ou Gaviões da Fiel torcida. Ou o Gavião, né? O Gavião da Fiel, exatamente. É porque são o Gaviões é uma coisa só, né? Então acho que fica fácil de entender. Sim, mas é o quê? Entendeu? Agora a aula do professor Pasquale. Certo. Vocês querem Mas falar eu tive essa dúvida também. Eu ia perguntar na minha vez isso aí. Vocês querem falar da nota ou do... Não, foram julgados. Ou Gaviões da Fiel torcida. Os 3 ex-presidentes aí foram julgados e já condenados. Já está em... Você está falando na justiça comum? Isso, na justiça, enfim. Segue ainda estão sendo... Está em apuração, né? Os indiciamentos de alguns já foram feitos, né? Alguns aí já está chegando aí o momento de... Mas o cerco está fechando para todo mundo. Esse é o papel de uma torcida organizada. Não é só você torcer dentro de campo. É você também zelar pelo cuidado da instituição. Para mim é isso. Todas deveriam fazer isso. A pressão vai continuar por parte da torcida e eu acredito que é questão de tempo até que os 3 ex-presidentes do Corinthians realmente sejam banidos da instituição. Eu acredito que é questão de tempo. O estatuto do Corinthians, obviamente, tem... A não ser que haja alguma reviravolta em alguma coisa aí. O estatuto, obviamente, diz, né? Quais são os motivos de exclusão do quadro de sócios e tal. E, cara, imagino que os 3 aí tenham dado motivos pro A mais B, né? Pra exclusão já, né? Então tá aí registrada. Se fossem sócios comuns, provavelmente teriam sido expulsos já. Já tá aí registrada a nota do Gaviões da Fiel. Vai cobrar aí a expulsão desses ex-3 presidentes do Corinthians. Os últimos 3, né? E agora o que entrou é o Stabile, por enquanto. Por enquanto ele está estabilizado. Por enquanto. Ficha limpa, por enquanto. Por enquanto, né? Vamos ver, não vamos comemorar muito, nunca sabemos o dia de amanhã, principalmente no Corinthians. Então é isso, Fel. José Martínez escreveu um longo texto aí sobre o porquê ainda está na Venezuela. O que tá pegando mal, cara, não é a mulher, não é nem ele que tá postando nas redes sociais dele foto de resort, é mais a mulher do cara. E ainda tem dúvida se é foto recente ou se é foto antiga. Então cara, caso complicadíssimo, mano. Se realmente esse passaporte tá difícil de sair, eu acho que não tem um porquê a gente ficar muito bravo com o cara também, né? Ele não tem o que fazer, ele não pode voltar pro Brasil pra exercer a função dele enquanto não saiu o passaporte lá. Então eu acho que tá faltando muita comunicação. Vem o Dorival na coletiva e fala uma coisa, vem o José Martínez falar uma, aí vem o presidente do Corinthians. Eu acho que ele nem chegou a falar ainda, o Osmar Stabile é um bunda mole também, né, cara? É um frouxo esse Osmar Stabile, pelo amor de Deus. O Marcelo Passos, por enquanto, não se posicionou também. E a gente fica nessa, né? Mas é aguardar sexta-feira, é o prazo que o Corinthians deu, mas se fosse o Martínez, voltaria, mesmo assim, sexta-feira, sem passaporte, sem nada, e falar a verdade dele, mano, tá ligado? Então ficar nessa aí. Com relação ao Júnior Santos, no vídeo que tem até a notícia sobre a possibilidade do empréstimo do Júnior Santos do Atlético Mineiro pro Corinthians, então, cara, eu acho que não vai acontecer pelo simples fato que ele recebe 1,8 milhões
mensais, cara. É muita grana pelo Júnior Santos. Não vale a pena. Eu pensei que fosse ali na casa dos 900 mil, 1 milhão, aí até que daria pra pensar, mas 1 milhão e quase 2 milhões, não dá, mano. Não dá, não dá. Ainda mais o Corinthians tá querendo enxugar a folha. É um jogador que tem dúvida. Ele só não jogou bem no Atlético porque se machucou muito, né? Ano passado ele teve uma lesão grave. Jogou apenas 29 jogos, se eu não me engano. É uma lesão no pubis. Então, não vale esse valor não, cara. Não vale. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.